Bem, pessoal, espero que estejam bem. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre comparabilidade, certo? Bem, comparabilidade é uma métrica desenvolvida em 2011 pelos professores, né, de Franco, Guattari e Verde, e que sofreu algumas adaptações durante os anos, especialmente as adaptações sugeridas pelo professor Alex na sua tese, enfim, por vários outros estudos e replicados. Hoje nós vamos operacionalizar estudar um pouco tanto a parte conceitual como a parte operacional da comparabilidade na área de trabalho do RStudio. Bem, inicialmente, em termos conceituais, nós estudamos comparabilidade levando em consideração dois ambientes: os ambientes das demonstrações financeiras e o ambiente dos eventos econômicos. Geralmente, os artigos eles apresentam, antes dessa primeira regressão linear aqui, essa conceituação, em que o Y, digamos, são as demonstrações financeiras explicados pelos comportamentos econômicos, pelos eventos econômicos. E uma dessas adaptações foi justamente essa, em que se usa o lucro líquido, e aqui no Brasil nós usamos o ROA. Nacionalmente nós usamos o ROA para representar as demonstrações financeiras e o retorno para representar os eventos econômicos. Inicialmente, nós vamos utilizar esse estudo que tem com base da professora Suliane e da aluna Emanuele, publicado na Revista Contabilidade e Finanças da USP. Bem, essa primeira equação aqui, nós vamos estudar o ROA sendo explicado pelo retorno, certo? Em que o ROA da companhia é I no período T, e assim sucessivamente. Nós temos aqui o alfa, que é o nosso intercepto. Qual é o papel do alfa? O alfa ele vai me dizer o quanto de y, no caso de Rhoa, é quando na nossa variável x, que no caso aqui será o retorno, for, caso ele seja zero. Então, vai nos dar esse primeiro indicativo. E o nosso beta é o nosso coeficiente, em que ele vai nos mostrar a inclinação da reta da regressão linear, mostrando o grau e a força da relação dessas variáveis que estão dentro da regressão linear. E nós temos aqui o termo de erro. É importante nós guardarmos esse conceito, por quê? Porque ele vai traduzir quantitativamente a função contábil, que seria a mensuração, a evidenciação, enfim, a reação que a linguagem contábil tem sobre os eventos econômicos, que é uma das leituras que nós vamos ter que fazer para traduzir a comparabilidade desse ambiente quantitativo. Em termos de amostra, nós vamos considerar, por exemplo, um período de 10 anos, de 13 a 23. Nós temos aqui uma base de dados de 13 a 23, só que, como nós utilizamos 16 trimestres anteriores para cada análise, nós restaremos apenas 6 anos de análise. Então, se você tem uma base de dados de 10 anos, você terá apenas 6 anos de análise. E nós utilizamos, já tem estudos que utilizam 12 trimestres, eu estou tomando como referência isso, que estuda 16 trimestres, né? 4 anos de estudos, né? Bem, para que a gente possa estudar um pouco dentro da área de trabalho do R, nós vamos levar em consideração um setor específico, para ser mais didático, né? Nós vamos estudar aqui indústrias de calçado. Vemos aqui o que nós precisamos para estudar comparabilidade sobre indústria de calçado, né? Nós temos o código da empresa, o ano, o trimestre, o setor, o retorno e o ROA, né? Dessas empresas aqui, de 2013 a 23. Nós temos 4 empresas. O interessante é que, para estudar comparabilidade, nós temos que ter um painel balanceado, em que vamos se preocupar mais com o número de observações do que necessariamente os anos, né? Nós temos que ter um período de observações iguais para todos os anos para que a gente possa fazer as análises de comparabilidade. Logo que eu não consigo comparar uma empresa com poucas
ou com outras empresas, digamos assim, com um grau muito reduzido, né? Empresas de um setor apenas. Setores como empresa apenas, corrigindo. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui uma mudança na estrutura desse banco de dados, né? Em que ele vai me trazer trimestre contínuo, para que eu possa identificar mais lá na frente, para me ajudar a operacionalizar essas funções, certo? Bem, aquela primeira função que nós estudamos lá no artigo, ela vai levar em consideração que o ROA, né, explicado pelo retorno, certo? Aqui tem uma série de posicionamentos para que a gente consiga fazer com que se capture esse ROA, né, e esse retorno. Então, nós vamos criar aqui. Aqui nós estamos ainda não estamos fazendo nada, a gente está apenas criando uma função, né? Uma função levando em consideração o quê? O banco de dados que eu criei aqui com o número de observações que eu tenho para cada trimestre dos anos que eu tenho, de 13 a 23. Levando em consideração o quê? Seriam empresas. Dentro dos meus dados, as empresas seriam os códigos, né? E eu quero que esses parâmetros venham como formato de lista, em que essas empresas, dentro do meu banco de dados, né? Eu vou filtrar o quê? Código empresa. Levando em consideração esse modelo linear, em que o ROA é explicado pelo retorno, e fazer com que esses parâmetros de cada empresa se tornem esse modelo aqui e me retornar os parâmetros, né? Então, essa função eu vou pedir para criar e eu vou estimar os parâmetros para cada empresa. Quais esses parâmetros? Alfa e o beta, que é o que eu preciso para estudar nas demais situações, né? E antes da gente ir para essa parte, nós vamos retornar lá ao estudo. Bom, para que a gente estude comparabilidade de forma mais aprofundada, a gente tem que fazer uma estimação desses ROAs, prever os ROAs e fazer com que o evento econômico ele se torne constante. Por quê? Porque a função contábil ela tem o papel de fazer com que a empresa ela tenha uma leitura semelhante para eventos econômicos semelhantes. Uma leitura diferente para eventos econômicos diferentes. Então, quando eu considero a projeção do ROA, levando em consideração o alfa e o beta, e mantendo o meu evento econômico, eu estou quantificando a minha função contábil. Por quê? Porque se eu estou tentando identificar a relação entre eventos econômicos e demonstrações financeiras, esses parâmetros que vão me direcionar para fazer uma leitura quantitativa dessa relação, eles também vão indicar a leitura que as funções contábeis terão de eventos econômicos semelhantes. Então, caso eu tenha, digamos assim, uma certa distância nesses parâmetros, então quer dizer que a minha função contábil, ela tem uma certa dificuldade em fazer uma leitura constante dos eventos econômicos. Então, ela vai ter uma comparabilidade mais fragilizada, certo? Então, aqui, perceba que eu vou projetar o ROA, certo? E também projetando os tanto alfa quanto beta. E o retorno de IT. Vejam que são as mesmas, são a mesma empresa. Já perceba que aqui a empresa é diferente. Empresa J. Só que o retorno ele permanece o mesmo. Então, nós estamos quantificando esses parâmetros para que a gente possa testá-los em eventos econômicos semelhantes. Então, funções contábeis semelhantes. Eventos econômicos semelhantes, as funções contábeis vão capturar de empresas do mesmo setor. Então, a comparabilidade começa a nascer aqui, né? Seguindo, se a gente for voltar lá na nossa área de trabalho, né? Nós vamos fazer agora as projeções, né? Então, aqui, basicamente, na equação 2, né? Fazer a projeção dos usos, usando os parâmetros das empresas, que seriam, no caso, as nossas funções contábeis, e, novamente, fazer outra função. Mas essa função ela vai levar em consideração que os dados e os parâmetros que a gente calculou inicialmente, né?
E os dados projeção. O que serão esses dados projeção? Vou querer que você crie um data frame levando em consideração o quê? Esses pares, empresa I e empresa J. Levando em consideração a minha amostra que eu tenho, né? Filtrando pelo código de empresa, no caso, empresa I e empresa J. E essas projeções serão iguais ao quê? A predict. Predict é a função que nós temos no R para prever esses valores, né? E levando em consideração os parâmetros da empresa J, certo? E o data frame. Mas esse data frame será o quê? O retorno da empresa I e o retorno da empresa J. E nós vamos trazer, né, do data frame. Vai ser o quê? A data, o data frame será a empresa do código I igual a empresa I e o código J, levando em consideração aquele trimestre contínuo. O que é que eu estou fazendo aqui? Perceba aqui o que é que eu preciso fazer. E trazer esses dados de projeção. E aqui eu vou calcular as projeções, porque aqui eu só estava fazendo as funções, levando em consideração os dados que eu tenho, né, no meu banco de dados e os parâmetros que eu já tinha calculado inicialmente. Bom, aí aqui a gente vai para calcular a comparabilidade, que é a equação 4, que seria a comparabilidade relativa, que é essa equação aqui. Perceba que a gente fala de 16 trimestres, mas para que a gente possa operacionalizar isso no MTR, eu preciso criar uma janela móvel que me garanta que cada trimestre em que eu esteja a analisar esteja estudando também os 16 trimestres anteriores, né? Então, antes da gente entrar aqui, nós vamos levar em consideração o que essa equação 5 está estudando. Percebam que a gente está vendo a diferença das projeções dos ROAs, que foram frutos da exposição dos mesmos eventos econômicos. Muito interessante a gente lembrar disso, da empresa I e da empresa J. E para que a gente possa chegar na comparabilidade de fato, porque aqui nós estamos utilizando a comparabilidade relativa de duas empresas isoladas, digamos assim. Mas nós devemos também entender a diferença dos possíveis pares de empresa que nós temos na nossa análise, para que a gente consiga chegar nas possíveis distâncias desses parâmetros, que é a diferença. Então, esse N ele vai representar o número possível dessas diferenças no nosso ambiente de amostra. Aí aqui ele fala, né? As diferentes combinações possíveis de pares de companhias pertencentes à mesma classificação setorial. Então, nós vamos operacionalizar isso no R, na área de trabalho do R, né? Então, nós vamos calcular. Comparabilidade, calcular comparabilidade vai ser o quê? Vai ser a função, novamente, dados e as projeções, que nós já estudamos anteriormente. Novamente, levando em consideração a empresa aí, dados do código, representando as empresas, né? E a demonstração projetada, né? Filtrando o código I, empresa I e o código J. E esse aqui é interessante porque nós temos que garantir uma janela móvel de 16 trimestres, em que essa janela móvel ela vai considerar trimestres iguais ou maior do que 17. Nós temos a janela I e a janela J, né? E percebam que vocês lembram que nós temos que multiplicar por menos um essa média, a diferença da média. Então, nós botamos um menos aqui, do ROI esperado do I, menos a janela do ROI esperado da empresa J. E das possíveis combinações que nós vamos ter dentro do nosso ambiente amostral. Então, já identificamos a função. Agora vamos aplicar a função, os dados e as projeções que nós já temos. E aqui nós vamos calcular a comparabilidade média, novamente outra função, né? E a gente vai ter a comparabilidade média, vai ser aquela função da comparabilidade que a gente já estudou, levando em consideração o quê? O código I e o trimestre contínuo.
que foram aqueles trimestres que a gente calculou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E, novamente, apresentar a média dessa comparabilidade. E nós vamos aplicar ao banco de dados que nós temos, né? De comparabilidade agora. Nós criamos esse banco de dados de comparabilidade. Aí aqui nós temos a comparabilidade de cada empresa, tomando como referência o trimestre e é, tomando como referência o trimestre. E nós podemos agora ver a estatística descritiva, que geralmente tem nos estudos, né? Então, vamos calcular aqui a média, mediana, desvio padrão. Então, nós temos uma média de menos 3,04 e mediana de 2,60. Desvio padrão, mínimo e máximo, quantio inferior e quantio superior. É que, basicamente, a gente vai adicionar a janela móvel para identificar essa comparabilidade durante os anos, né? Novamente, fazer estatística descritiva nesse valores. Então, a gente percebe que a comparabilidade, ela vem melhorando, ela vem se aproximando mais de zero, só que em 20 ela retorna, digamos assim, a patamares de 18. Depois ela volta a, digamos assim, se aproximar de zero, né? Então, esses resultados, eles são resultados bem parecidos com o resultado de diversos outros estudos que estudam comparabilidade. Assim, eu agradeço e espero ter ajudado. Enfim, qualquer crítica, estou à disposição. Vamos estudar. Muito obrigado.